que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vencedor serei, vencedor serei. Nada me espanta, a causa é santa. Vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei. Por meu Jesus e a sua cruz, vencedor serei. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, no seu sangue precioso, a vitória sim. Assim disse o profeta Miqueias, no seu capítulo 7, no versículo 8: Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo? Os passos de um vencedor. João disse: somente aquele que crê em Jesus como o Filho de Deus, este vence o mundo. Desde que me converti ao Evangelho e aceitei ao Senhor Jesus como o meu Salvador, eu sempre me perguntava: como poderei eu vencer o mundo? Como poderei eu vencer os inimigos da minha alma? Visto que um homem, um cristão, acaba tendo muitos inimigos da sua alma. Tiago diz que aquele que se faz amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo, inimigo das trevas, inimigo do pecado. E desde que me alistei neste exército, chamado Exército de Cristo, esta era a constante pergunta na minha mente: como poderei vencer os inimigos da minha alma, os inimigos da minha fé, os inimigos daquilo que eu quero ser, daquilo que eu desejo e preciso ser? Foi então que fui guiado pelo Espírito de Deus a São João, quando em sua primeira carta, no capítulo 5,
no verso 5, ele disse: quem é aquele que crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus? Este é o que vence o mundo. Então me pus a pensar: como vencer o mundo? Como vencer os inimigos da minha alma? E então nós encontramos João falando que somente aquele que crê em Jesus como Filho de Deus. Crer em Jesus como Filho de Deus é crer em Jesus não como o mundo crê, não como a religião formal, a religião nominal crê. Crer em Jesus como Filho de Deus é crer em Jesus como o enviado de Deus. Crer em Jesus como o Messias é vê-lo como o Redentor, o Emanuel. Por isso foi que Jesus foi enviado para ser o Emanuel, que traduzido em São Mateus 1,23 significa Deus conosco. Isto seria Jesus, o Filho de Deus, o Redentor, aquele que crê em Jesus como o Redentor, aquele que crê em Jesus, Filho de Deus, como o enviado para tirar o pecado do mundo, como João disse, capítulo 1, verso 29. Aquele que crê em Jesus como o Messias, o prometido, e o Messias seria o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, João disse: é este que vence o mundo. O mundo fala do pecado, o mundo fala daquilo que atrai o homem, que está tão envolvido com o natural, está tão envolvido com a natureza do pecado. O mundo é aquilo que atrai aquele homem vazio de ter experiências com Deus. Aquele homem vazio que, na verdade, tudo que ele tem é bebidas, drogas, como já disse, prazeres passageiros. Talvez sejam estas as coisas que aquele homem luta, trabalha, vive por ela. Talvez sejam estas coisas a religião daquele homem: bebidas e mais bebidas, músicas profanas e mais músicas profanas. É como dizia o diretor dos Beatles: os Beatles se tornou a mais nova religião. Onde eles chegavam, a plateia saltava, vibrava, gritava, desmaiava. Alguns eram curados quando se perdiam em suas emoções, olhando para os Beatles. E aquele diretor disse: eles são a mais nova religião. A única coisa que resta agora para eles é fazer uma campanha de cura como Jesus fazia. E ele teve a infelicidade de dizer que os Beatles agora era mais famoso do que Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um camarada bom, mas era um tanto careta. E os Beatles são bons e não são caretas, como Jesus foi um camarada careta. Essa foi a expressão daquele diretor, que ficava ele mesmo assustado de ver quão profanos, quão perversos eram aqueles meninos que eles, na verdade, ou que ele, na verdade, era o seu empresário, era o seu diretor. Este é o mundo, este é o pecado, estes são os prazeres passageiros. Estas são as músicas que violam a inocência das crianças. Estes são os homens que, na verdade, introduzem pelas casas legiões e mais legiões de demônios de maneira subliminar. As pessoas nem percebem que o lar está sendo violentado, invadido por uma torrente de espíritos malignos. E João disse: quem pode vencer este mundo? Mundo dado ao rock and roll, mundo dado às drogas, mundo dado ao pecado, à promiscuidade, mundo entregue, completamente entregue à pornografia, às novelas,
os filmes que na verdade fazem apologia à violência, fazem apologia à nova ordem estabelecida para a visão familiar. Quem é que pode vencer o mundo? Quem é que pode vencer as modas que na verdade vêm como uma avalanche, passando por cima e atropelando os princípios sagrados de Deus? Quem é que pode vencer, na verdade, as coisas que estão rodeando desde tão pequenininhas as nossas crianças, desde aquela tenra idade? Quem é que pode vencer estas coisas que têm invadido as igrejas e já têm passado como coisas normais? E já têm passado e entrado nas igrejas como a era da modernidade. Quem é que pode vencer estas coisas? Esta foi a pergunta que João fez. Quem é que vence o mundo? O Egito, a Babilônia. Quem é que vence a moderna Sodoma e Gomorra? E vocês sabem, não precisamos especificar. Cada um dos nossos ouvintes sabe o que significa moderna Sodoma e Gomorra. Quem é que pode vencer o mundo? Primeira carta de João 5,5. Quem é que pode vencer o mundo? A moderna Sodoma e Gomorra. Quem é que pode vencer o mundo? O moderno dias de Noé, quando os homens deixaram o casamento perder o sentido, se tornaram violentos, sanguinários e homens de mente entorpecidas pelo pecado. Gênesis 6. Os pensamentos dos homens eram continuamente maus diante de Deus. Quem é que pode vencer este mundo que se assemelha a dias de Noé, dias de Sodoma e Gomorra, dias de Egito? Quem é que pode vencer este mundo que está com o seu cálice transbordando de iniquidade? Quem é que pode vencer este mundo? Perguntou João, que na verdade Apocalipse 18, versículo 4 diz que os seus pecados, suas abominações, suas leis que atropelam os princípios sagrados de Deus, sua nova ordem social, sua nova ordem do que é a igreja, sua nova visão do que é e de como deve ser estabelecida uma família. Quem é que pode vencer este mundo que na verdade tem pervertido os retos caminhos de Deus? A verdade é, meu caro ouvinte, a religião não tem vencido este mundo. Ela está andando de mãos dadas com o mundo, de mãos dadas com o pecado, de mãos dadas com esta moderna Sodoma e Gomorra, moderna Babilônia, era de confusão, era de idolatrias. A religião não tem vencido este mundo. Os crentes que apenas professam a placa de uma igreja, na verdade não têm conseguido vencer este mundo. E João perguntou: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, ou que crê que Jesus é o Filho de Deus? É aquele que tem a esperança, a solução, é aquele que pode fazer brilhar uma luz do fundo do túnel. Quem é que vence o mundo, a não ser aquele que crê que Jesus é aquele que, na verdade, pode abrir uma porta onde não há porta. E este é um tempo de portas fechadas. Este é um tempo de trevas espirituais, como foi, na verdade, descrito a respeito da era de Laodiceia, no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Uma era que estaria vivendo em suas misérias espirituais e nem sequer atentariam para isso. Estariam vivendo a sua pobreza moral, sua pobreza espiritual e não acordaria para isso. Estariam vivendo a sua decadência espiritual, religiosa, a sua grande decadência e também não acordariam, não despertariam para isso. Ou seja, quem é que poderia vencer o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Messias, é o enviado, é o Redentor, que Jesus, na verdade, é o Emanuel,
que traduzido quer dizer Deus conosco. Esta pergunta, por muitos anos, ela me acompanhou. Quem pode vencer os inimigos da alma daqueles que amam a Deus e desejam guardar os princípios de Deus? Quem poderá vencer nesta era onde se vê uma grande ou a maior derrota que já existiu desde que a Bíblia ou a história da humanidade começou a ser relatada? Quem é que pode vencer? Quem é que poderia dar passos de um vencedor? Quem é que poderia vencer mundo, vencer Egito? Meu amigo ouvinte, a Bíblia diz que somente aquele que crer no Filho de Deus. Agora, crer no Filho de Deus não é dizer, eu acredito em Jesus, ele é o Filho de Deus. Eu acredito em Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados, morrer para salvar a nossa alma. Não, não é isso que é crer. Crer tem um sentido, crer tem um significado muito mais profundo. Crer significa obedecer. Crer significa entregar a sua vida. Crer significa mudar as suas atitudes em detrimento àquilo que você diz professar. Eu professo crer, então eu mudo as minhas atitudes por causa daquilo que eu creio. Eu mudo a minha vida por causa daquilo que eu creio. Eu entrego a minha vida, eu morro por causa daquilo que eu creio. Por isso Jesus morreu por nós, porque ele queria ser o enviado de Deus, o Emanuel. Estava comprovado pelas Escrituras. Ele tinha essa convicção dentro da alma dele. Ele creu tanto na sua missão, no seu chamado, no seu ofício para redimir a humanidade, que ele entregou a sua vida, que ele renunciou sua própria vida humana. Crer tem um significado muito mais profundo do que acreditar. Crer é obedecer. Crer é comprometer-se. Portanto, ninguém pode vencer o mundo, vencer o pecado, se verdadeiramente não crer. Se verdadeiramente não se comprometer com o Filho de Deus, não se entregar, não colocar a sua vida, sua esperança, sua confiança plena no Filho de Deus. Aí então entendemos por que a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê em suas palavras, São João também disse, este teria vida eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo, este nasceu de novo. Não é aquele que acredita em Jesus que nasceu de novo. Não é aquele que levanta a mão na igreja e diz, eu aceitei a Jesus, que nasceu de novo. Não é aquele que apenas foi afundado nas águas batismais, que na verdade nasceu de novo, mas nasceu de novo aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que na verdade comprometeu-se com as palavras, com o Evangelho, com os princípios sagrados de Jesus Cristo. E aí vamos entendendo por que temos um mundo vivendo a sua maior derrota. A maior derrota do mundo não é a derrota financeira. A maior derrota do mundo, meu amigo ouvinte, não são as suas derrotas materiais, derrota política. A maior derrota do país não é o desemprego, não é a alta inflação. A maior derrota do mundo, a maior derrota do país, a maior derrota de uma cidade, de uma família, de uma igreja, é não crer, é não obedecer, é não comprometer-se com Jesus, o Filho de Deus, com Jesus, o enviado de Deus, com Jesus, o Messias, a profecia, o Redentor, o Emanuel, aquele que é Deus conosco. Esta é a maior derrota do mundo, é não nascer de novo. Porque quando um homem crê, ou seja, se compromete, obedece, está disposto a fazer tudo aquilo que agrada a Cristo, então este homem entra agora naquele processo do novo nascimento. E é impossível um homem vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o moderno Egito, vencer a moderna Sodoma e Gomorra, vencer o moderno dias de Noé. É impossível o homem vencer as propostas de Satanás, que tem se multiplicado para a nossa juventude, que tem se multiplicado para as igrejas, que tem se multiplicado para os líderes, que tem se multiplicado para os casais. É impossível o homem vencer essas coisas se ele não nascer de novo.
Ora, meu amigo ouvinte, esta deveria ser a pergunta de muitos neste dia de hoje, neste programa de hoje. Como eu poderei vencer os inimigos da minha alma que lutam, que estão ao nosso derredor, como disse Pedro? Satanás, inimigo da tua alma, anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar, inimigos da nossa alma. E a Bíblia diz que é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que se submete, obedece, se entrega, é que na verdade pode vencer. Talvez muitos perguntariam, mas o Filho, somente crendo no Filho, por que não em Deus? Por que não no Pai? É aquele que crê no Filho que na verdade vence o mundo. Por que não Deus? Deus não seria, meu caro ouvinte, mais poderoso do que o seu Filho, mas era Deus em seu Filho, na verdade, porque Paulo disse que nele, no Filho, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando olhamos para o Filho, olhamos para a plenitude da divindade, olhamos para a plenitude do poder de Deus, olhamos para a plenitude do amor de Deus, olhamos para a plenitude da vida eterna, a plenitude da salvação, a plenitude da libertação. Quando olhamos para o Filho de Deus, então vemos Deus. Quando entramos no Filho de Deus, então entramos em Deus. Quando recebemos o Filho de Deus, então recebemos Deus, porque o Filho de Deus, ele disse em São João 10, verso 30, eu e o meu Pai quem? Deus, o Espírito Santo, eu e o meu Pai, ou eu e o Pai, somos um. Quando recebemos o Filho de Deus, recebemos o Pai. Quando recebemos o Filho de Deus, então vencemos o mundo. Quando recebemos o Filho de Deus, então podemos dizer, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus não seria mais poderoso do que o seu Filho, porque na verdade Deus habitou em seu Filho. Deus levou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que te dá poder para vencer o mundo, poder para vencer o pecado, poder para vencer as enfermidades. Na verdade, Atos 20, verso 28, a Bíblia nos diz que aquele não foi sangue de outra pessoa, senão o sangue de Deus. Por isso a importância de crer que Jesus é o Filho de Deus, porque o sangue de Deus foi derramado no Calvário, através das veias, do sofrimento, dos flagelos que sofreu o Filho de Deus. O Filho tem o sangue do seu Pai, e quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado, Pedro disse em Atos 20 e 28 que o sangue de Deus derramou-se na cruz do Calvário. Deus sangrou no Calvário através do seu Filho, porque ambos se fizeram a mesma pessoa. Pois aquilo foi o amor de Deus manifestado em nosso favor. Pois foi o amor que ele sentiu por nós, que enviou aquele tabernáculo de carne, Jesus, na cruz do Calvário, entre os homens, para nos mostrar que há um caminho de vitória, há um caminho para darmos passos de um verdadeiro vencedor, através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. São João afirmou, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, mas não tem como nascer de Deus sem crer em Jesus Cristo, sem crer em sua palavra. Se não cremos na plenitude da palavra, se torna impossível ir e viver um verdadeiro novo nascimento. É a palavra que leva o homem a arrepender dos seus pecados. É a palavra que leva o homem a ser batizado nas águas em nome de Jesus Cristo. É a palavra que leva o homem a se santificar no sangue de Deus. É a palavra que leva o homem a receber o batismo com o Espírito Santo. E então a Bíblia disse, todo aquele que, na verdade, é nascido de Deus,
este vence o mundo. E João disse: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando se tem fé, cremos, e quando cremos, confessamos por atitudes. É como aquele ladrão que esteve à direita de Cristo. Ele creu por fé na cruz do Calvário, confessou com a sua boca, mas como estava pregado, como estava amarrado na cruz do Calvário, não teve a oportunidade de confessar com atitudes. Mas todo verdadeiro cristão, quando lhe é revelado a palavra por fé, então ele crê em seu coração, crendo em seu coração, ele então confessa com sua boca, confessa com suas atitudes, ele dá sinais, ele mostra evidência de um novo nascimento, de que o mundo morreu para ele, de que o pecado morreu para ele. Então ele vence o mundo, porque o mundo está perdendo valor para ele. O pecado está perdendo valor para ele. Ele agora, em Cristo, no Evangelho, no Espírito Santo, ele agora encontrou algo mais sublime, mais prazeroso, mais valioso. E é aqui que nós queremos trazer os nossos ouvintes, em Cristo, nesta grande vitória. Porque muitas vezes não vencemos, porque muitas vezes os crentes estão perdendo a batalha para o mundo. É uma pergunta para se fazer, porque na verdade às vezes não são nascidos de novo. E quando não somos nascidos de novo, meu amigo ouvinte, então fica tão difícil vencer o mundo, tão difícil vencer o pecado, tão difícil não ser atraídos por aquilo que o mundo, o pecado, o diabo oferece para a nossa juventude, oferece para os homens, oferece para aqueles que, na verdade, o inimigo tem a esperança de laçá-los e puxá-los ao poço do abismo, ao Hades, ao lugar de tormento. Quando não nascemos de novo, fica difícil vencer o mundo. E é bom que se lembre, nascer de novo não é simplesmente também ser mergulhado na água. Muitos são mergulhados nas águas e não nasceram de novo. A bolsa arrebentou, sim, foi até as águas, mas nasceu morto às vezes aquele bebê. Não nasceu de novo, não veio com vida. Veio às vezes defeituoso, veio às vezes sem vida em si mesmo. Nascer de novo não é derramar um monte de azeite sobre a cabeça do crente. Nascer de novo não é unir-se a uma igreja, não é ter o seu nome num hall de membros. Nascer de novo, meu caro, meu precioso ouvinte, quer dizer nascer para a vontade de Deus, nascer para os princípios de Deus. Nascer de novo quer dizer abandonar a sua vã maneira de viver, abandonar seus velhos maus hábitos e então deixar Cristo brilhar através de ti. Nascer de novo quer dizer nascer para a vontade de Deus, acordar para ser resplandecido pela luz da verdade em Cristo Jesus. Temos que conhecer Jesus de maneira íntima e pessoal para vencermos o mundo e as suas concupiscências. E conhecer Jesus não é apenas conhecer credos, dogmas, preceitos, letra. Não é apenas conhecer a gramática das Escrituras, a letra da Bíblia. Não, não. É necessário que se conheça a palavra, amém a isto. Porém, há uma necessidade muito grande de conhecer o Cristo pessoal, ter intimidade com Deus. Quando conhecemos a Jesus de maneira íntima e pessoal, Cristo pessoalmente se revelando a uma pessoa, se formando, sendo gerado no interior de uma pessoa, na alma de uma pessoa. Isto é novo nascimento. Porque Cristo sendo gerado no interior de uma pessoa, oh meu caro ouvinte, tendo ela a oportunidade,
ela não rejeitará o batismo nas águas, ela não rejeitará o sangue de Deus para levá-lo a viver uma vida santificada, ela não rejeitará o batismo com o Espírito Santo, que consequentemente o conduzirá em toda a palavra, não o deixará tirar nenhum tio, acrescentar nenhum jota de sua santa e bendita palavra. Então São João finaliza apontando para a fé. E o apóstolo Paulo confirma que Jesus é autor, é doador, consumador da nossa fé. Nossa fé peça a Deus: Deus, dá-me fé, isto é dom do Senhor, isto vem do alto. Se tu me deres fé, crerei em tua palavra, crerei em ti. Se tu me deres fé genuína, eu crerei no Filho de Deus de maneira genuína. E crendo no Filho de Deus de maneira genuína, ó Pai, então eu irei às águas, então eu irei à santificação, então eu irei ao batismo com o Espírito Santo, as 3 etapas da graça. As 3 etapas que na verdade dá à luz um verdadeiro cristão para o reino de Deus. É como um bebê, a bolsa arrebenta água, logo após vem o sangue, então logo após vem aquele corpinho e nasce-se aquela criança, e logo após entra dentro dele o fôlego de vida, através daquela palmadinha do médico, ele chora e ele respira, e dentro dele entra a vida, e se ele não chorar, e se ele não respirar, ele nasce morto. A água, o sangue, e logo após o corpinho, e depois entra-se a vida. A água, o batismo, o sangue, o calvário. Então nasce-se aquele corpinho, aquele crente, aquela pessoa na igreja. Mas então o Espírito Santo deve entrar dentro dele para mantê-lo vivo, para lhe dar resistência, para não deixar as bactérias destruírem aquele corpinho. O Espírito Santo entra dentro daquele corpo para preservá-lo vivo em um outro reino, em um outro mundo. Novo nascimento te tira do reino das trevas, do reino daquele útero tão pequenininho, e te coloca em um outro reino, em um outro universo. Te coloca no reino da luz, no reino dos céus. Meu caro ouvinte, São João disse, ele aponta para a fé. O apóstolo São Paulo confirma: Jesus é o autor, doador e consumador da nossa fé. E testifica que alguns crentes, foi Paulo que disse, os quais pela fé venceram reinos. Como poderei vencer? Se eles venceram reinos no Antigo Testamento, é porque eles creram na pessoa de Deus. Hoje você pode crer na pessoa de Deus através do seu Filho, que fala agora através da palavra. O Filho é a palavra que agora está chegando no teu coração. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza, a Bíblia disse, eles tiraram força. Quando crês no Filho de Deus, tu também conseguirás tirar força dos tempos de prova, dos tempos de fraqueza, como os patriarcas e profetas do desânimo, da fraqueza, conseguiram extrair força. O Filho de Deus nos dá essa capacidade de, na fraqueza, de na solidão, de nas tribulações, extrairmos força para a nossa caminhada. Creia, se comprometa com Jesus Cristo, e então vencerás o mundo como os profetas e patriarcas venceram as adversidades daqueles dias, dos seus dias, daqueles tempos. A Bíblia disse, na batalha se esforçaram. Ninguém se esforça hoje se não tiver o Filho de Deus. Puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Como poderei vencer eu o inimigo ou os inimigos da minha alma? Como colocaremos em fuga os exércitos estranhos que nos rodeiam e querem matar a nossa alma, roubar a nossa salvação? Crendo no Filho de Deus,
obedecendo o Filho de Deus, sendo batizado nas águas em o nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. As mulheres, diz Paulo, receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Quantas provas eles suportaram, venceram cadeias, prisões, escárnios, por amor a Deus, porque confiaram e creram no Filho de Deus. Porque o homem hoje não suporta escárnios. Quantas e quantas chamadas filhas de Deus não suportam vestir-se decentemente, porque pensam, o mundo vai escarnecer. Não é tempo de vestir decente, é tempo de vestir indecente. E elas então vão ao mundo das modas. As igrejas têm ido ao mundo das modas, ao mundo do pecado, têm escancarado suas portas. Por quê? Porque não suportam escárnios. Aqueles que confiam, que creem de fato, não acreditam apenas de maneira superficial, religiosamente, teoricamente falando, mas aqueles, meu caro ouvinte, que creem de fato, submetem de fato, obedecem de fato, se entregaram de fato ao Filho de Deus, suportam escárnios. Não importa se eles riem de sua maneira de ataviar-se. Tu és uma filha de Deus, colocou sua fé, seus sentimentos, teu corpo, alma, espírito, todo o seu ser nas mãos do Filho de Deus. Suportaram escárnios, açoite, cadeias e prisões. Lamentavelmente, esta religião moderna não suporta nada por amor a Cristo, nem sequer vestir um traje decente, nem sequer cantar uma música decente. Não suportam nada por amor ao Filho de Deus. A Bíblia diz, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. E a Bíblia destaca, estes foram crentes, os quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. E a Bíblia disse, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, conseguiram um testemunho pela fé, venceram o mundo pela fé, venceram o deserto, montes, cavernas, maltratos, venceram escárnios, pedradas, foram mortos ao fio da espada, venceram cadeias e prisões, porque confiaram em Deus, não atentaram para si mesmo, mas atentaram para a palavra de Deus. João, capítulo 5, verso 5. Quem hoje, século 21, dia 16 de março, quem hoje que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? João disse, somente aquele que crê, que obedece, que se submete, que ama e que segue de fato o Filho de Deus. Esta é a fé que vence o mundo. Foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida
quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste no meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só